Sejam muito bem-vindos a mais um ICL Mercado Investimentos. Aproveita que você está aí nos nossos canais, já curte, comenta, compartilha esse vídeo e se inscreve caso ainda não seja inscrito, porque isso ajuda não só o Mercado Investimentos, mas toda a nossa programação a chegar a mais lares conectados, a mais pessoas impactadas. Então, o seu apoio é muito importante aqui para a gente. Quero dar bom dia também para quem está lá na sala do Papo Legal. Bom dia para quem está na nossa sala. Tem uma enquete rolando por lá, daqui a pouco eu passo por ela, mas hoje o assunto tá quente. Hoje o assunto do mercado investimentos rolou em toda a tititi do mercado financeiro, mas a gente vai sair dessa coisa do tabloide do mercado financeiro e vai explicar para vocês o que está acontecendo de fato e quais são os riscos que vêm pela frente em relação aos fiagros que voltaram para o noticiário nessa semana por conta de um calote que aconteceu em um dos fundos. Vamos falar de CRA, de certificado dos recebíveis do agronegócio e, além de tudo, vamos comentar esses riscos que vêm pela frente. Hoje é sexta-feira e eu vou deixar no mistério também o que vem pela frente. Vou passar pela nossa enquete, que já está lá no Papo Legal, então você pode participar com a gente em papolegal.app, deixar sua opinião, seu comentário e o seu recado na nossa enquete. Na hora de investir em um fundo de crédito, o que pesa mais para você? A rentabilidade é a prioridade? Busco o máximo de segurança possível? Foco em diversificar a minha carteira ou prefiro não investir nesse tipo de aplicação, nesse tipo de produto? Essa é a nossa enquete lá do Papo Legal. Aproveita para participar aqui com o Mercado Investimentos e vamos já passar para o nosso tema principal aqui, que é esse fiagro que caiu o monte nessa semana principalmente. Fiagro esse que era colocado como um grande promissor dos rendimentos. Depois eu vou explicar como funciona um fiagro para vocês, mas ele era colocado como um grande promissor de rendimentos, de proventos na conta, como também de valorização da cota. E essa semana vou começar o programa aqui com esse gráfico que desceu de elevador. O fiagro virou um fiasco e saiu de R$ 10,06 lá no comecinho do ano. Eu peguei a primeira cotação de 2026, todo o período desse ano. Ele sai de R$ 10 lá em janeiro, fica andando de lado, com algumas altas no meio do caminho, outras baixas, mas sempre ali orbitando esse patamar dos R$ 9, R$ 10. R$ 9,50 e R$ 10. Ele não sai muito disso, como vocês podem ver nessa faixa, que dificilmente o fiagro rompe para cima, fura o teto. E aí, em 2 dias, esse fiagro despencou aqui, como eu falei, desceu de elevador, caiu 25%, perdeu 1/4 do valor e foi para R$ 7,50. E virou um grande burburinho do que está acontecendo com o Vigia 11. Inclusive, é um tema muito comentado, porque não é tão comum a gente ver uma queda como essa de um dia para o outro. E as pessoas que têm esse investimento, pessoas que aplicaram às vezes sem saber o que realmente tinha lá dentro, ficaram assustadas, olharam isso e falaram: ai, que susto! Hoje a gente vai explicar esse imbróglio para vocês num diário do fiagro, porque aqui estamos mais um dia sofrendo com a queda do Vigia, que é como ele é chamado, Vigia 11 aí, é VGIA 11, mas no popular as pessoas chamam de Vigia 11. Vamos começar contando a história do Vigia e depois a gente entra nos aspectos ali de como funciona o fiagro, o que tem dentro dele, quais são os riscos e o que ainda pode vir pela frente no setor do agronegócio e nos fiagros também, ou nos próprios CRAs, nos certificados de recebíveis do agronegócio. Vamos passar tintim por tintim esse assunto hoje no Mercado Investimento com vocês. Uma parcela de R$ 198 mil não paga fez um fundo bilionário cair 24,8% em 2 dias, sendo
Terça-feira, 11,23% e quarta, 10%. Depois ele continuou aprofundando a queda e não tem mostrado sinais de recuperação. E isso fez com que as pessoas que tinham esse tipo de investimento ficassem ressabiadas, ficassem receosas e com medo do fundo não se recuperar mais. Isso aconteceu por conta de uma cooperativa que tem dentro desse fundo, e por mais que ele tenha um patrimônio grande ali, de mais de 1 bilhão, 120 milhões desse fundo, de patrimônio desse fundo, estão em papéis dessa cooperativa, que corresponde a 12% do patrimônio. É uma concentração em um único papel, e esse papel da cooperativa Langiru, do Rio Grande do Sul, atrasou uma parcela de juros. E o valor da parcela é o que a gente colocou ali, R$ 198.990. Isso já foi motivo, e não à toa, de fazer com que o fundo tenha essa venda, porque se a pessoa tem o fundo, vê que não recebeu os proventos ali que ela esperava, vai no detalhe e vê que alguém está com problema de pagar ali suas parcelas, começa a atrasar o pagamento, o que ela vai pensar para o futuro? Eu não vou ficar com isso na mão, porque pode ser que isso se alastre para outros CRAs, para outros papéis que estão dentro desse fundo, ou até mesmo essa mesma cooperativa comece a atrasar cada vez mais os pagamentos, e isso vai virar uma bola de neve. E aí começa uma força vendedora, as pessoas querendo sair do papel, vender a qualquer preço, e a gente vê aquela queda de praticamente 25% em 2 dias, que foi realmente aprofundada até o último momento que pegamos o gráfico. Como a gente tem uma concentração de 12% em um papel que deu problema, isso derrubou o fundo, por mais do que você tem ali outros papéis também na composição. E tem um outro fator aqui importante, vocês guardem essa informação, porque eu vou voltar em um outro ponto que fala sobre isso lá no final do programa. Um juiz de Teutônia, do Rio Grande do Sul, suspendeu execuções contra essa cooperativa. Então guardem essa suspensão, porque a gente vai voltar nas garantias do fundo que dependem também dessa execução. Vamos passar aqui para explicar para você em casa, que podem estar no programa e falando, tá, Débora, mas o que é um fiagro? O que tem dentro do fiagro e por que ele virou um fiasco? Vou explicar para vocês. Um fiagro, normalmente, na verdade, por ser um fiagro, ele vai ter papéis ligados ao agronegócio. E aí, na maioria das vezes, os fiagros têm CRAs dentro da sua composição. Então, o que o investidor que comprou o Vigia comprou junto com essa aplicação? Quando ele estava comprando o Vigia 11, chegou lá, bateu o assessor de investimento, bateu o gerente do banco e falou, tem um fundo aqui muito promissor que vai pagar proventos isentos de imposto de renda para você, e esse é um fiagro, é um Vigia 11. Você coloca aí na sua carteira, porque é promissor e vai te pagar rendimento todo mês isento na conta. A pessoa, vendo ali o comportamento dele, pelo menos no curto prazo, comprou. Mas muitas vezes comprou sem saber o que estava levando. E quem comprou o Vigia 11, comprou, na verdade, lá no final das contas, uma dívida do agronegócio. Por quê? O Vigia 11, ele é composto por CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio. Então, é um fundo de recebíveis. Como funciona essa estrutura de recebível? Só para todo mundo ficar na mesma página. Vamos supor que eu sou uma produtora do agronegócio e tenho uma dívida com o banco. E pago ali os meus créditos do agronegócio todos os meses para o banco. O banco, ele pode vender essa carteira de crédito, como a gente já falou aqui várias vezes, e outros setores também, não só o agronegócio, isso pode acontecer no setor imobiliário. Então, você pode vender uma carteira de crédito que você não quer ficar com ela por algum motivo. Inclusive, se você quiser conceder novos créditos e arrancar a página do caderninho de fiado, zerar ali para quem, ou o seu caderninho de quem você tem a receber, para conceder novos créditos.
Isso também pode ser feito, foi o que foi feito, inclusive, lá no caso do Banco Master. Eles precisavam limpar o balanço e venderam carteira de crédito a rodo. E aí depois a gente descobriu que nem as carteiras de crédito existiam. Nesse caso, existia e era uma carteira de crédito do agronegócio. Então eu, Débora, fui lá no banco, eu que sou uma produtora do agro, e peguei um empréstimo rural, aqui um empréstimo do agronegócio. Só que o banco não quis ficar nem com o meu empréstimo, nem com outros, e vendeu essa carteira de crédito. No que ele vende essa carteira de crédito, e nem sempre, gente, é essa relação tão direta entre o produtor e o banco. Pode até ter alguns intermediários aí no meio, mas não vou entrar nesse nível de detalhe. Vamos pensar nesse exemplo mais simples aqui. E aí, vendeu essa carteira de crédito. Vendeu para quem? Para uma securitizadora. O que a securitizadora faz? Ela empacota todo esses recebíveis que ela tem, que são os pagamentos futuros do crédito do agronegócio, empacota e cria um produto que se chama CRA. Esse CRA é vendido como instrumento de renda fixa. Então, como funciona? Tem lá a carteira, esses recebíveis são vendidos, então o banco não recebe mais aqueles créditos, recebe à vista, com um desconto e vende para quem vai passar a receber. Quem comprou? A securitizadora. Só que ela também não vai receber. Ela empacota, ela não vai receber ali o pagamento daquela dívida. Ela empacota e pulveriza esse risco, vendendo para vários investidores menores os pedacinhos desse empacotamento que são os CRAs. São cada lá as cotas dos seus CRAs, os títulos unitários. E vai vendendo e pulverizando esse risco entre os investidores que compraram aquele ativo de renda fixa e às vezes nem sabem que eles estão comprando uma dívida do agronegócio. Por isso eu estou perdendo até um tempo aqui. Quem tomou o crédito aqui, no caso o devedor dessa dívida, é a cooperativa, para 12%. Mas tem outros ali, CRAs no meio. Então, tem uma série de CRAs que são empacotamentos de dívidas do agronegócio. Quem emite o CRA, já expliquei aqui, é uma securitizadora, só a securitizadora faz isso e por isso CRA não tem garantia do FGC, porque não é uma emissão bancária, é uma emissão, não é banco que está emitindo aqui o CRA, é uma securitizadora e securitizadora não faz parte do FGC, o que aumenta o risco se você compra um CRA também, é bom falar. Aqui a OPEA, que é a securitizadora, empacota a dívida e vende para o mercado, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Ele era um dos maiores fundos de agronegócio fundos de investimento do agronegócio. É esse o nome inteiro de FIAGRO, tá? Não tem os fundos de investimento imobiliários? Tem também os fundos de investimento do agronegócio, que são chamados de FIAGROS. E esse era um dos maiores FIAGROS da B3, em tamanho, em patrimônio. Só que alguém ali no meio começou a atrasar e isso fez com que ele sofresse essa queda e essa venda que é muito esperada. Por quê? Se você tem um CRA ali que não começa a não pagar, se você tem um pedaço de um CRA, não precisa nem ser inteiro, mas se você começa a ter um pedaço de um empacotamento que atrasa o pagamento, que paga mês sim, mês não, isso começa a mexer com os proventos que as pessoas recebem no mês a mês. Porque esses proventos que ela recebe no mês a mês, na verdade, são os pagamentos de dívida dos empréstimos do agronegócio. E muita gente nem sabe isso e entra sem saber. E aí, se não paga, o CRA dá calote e o fundo começa a entrar nesse círculo, nessa espiral negativa que eu gosto de falar do crédito privado. Vamos aqui continuar para explicar esse risco de crédito que está implícito no caso desse FIAGRO, que acaba estando nesse e em outros também. E se a gente for falar dos fundos de papel do setor imobiliário, segue aqui a mesma lógica, só que não é o crédito não é do agronegócio, é do setor imobiliário. O que derrubou a cota, 25%, aquele elevador descendo do 25º andar para o 7º, o que fez, na verdade, do 10º andar para o 7º, se a gente for pensar melhor, o que derrubou a cota aqui não foi uma oscilação qualquer da Bolsa, foi a inadimplência ou o risco da inadimplência, porque a oscilação da cota acaba sendo um termômetro do que está se esperando do risco de crédito daquele fundo ou daquele papel. Então a causa aqui
é o risco de crédito. E muita gente que compra crédito privado, às vezes pensa, mas oscila tão pouco. Se eu pego ali um fundo que tem crédito privado, ele fica sempre na mesma faixa, como a gente viu aqui. Ou se a gente vai para um fundo mesmo de investimento de crédito privado, daqueles que não são fiagros, não são fundos imobiliários, são os fundos ali, CVM 555, que a gente fala, aquele que você aplica no banco de crédito privado. Ele também fica lá tão reloginho, né? Não tem oscilação, porque o risco de verdade que tem dentro desses fundos é de crédito, é de calote, é de inadimplência. E isso não é medido no sobe e desce, só quando dá problema. Quando dá problema, acontece o comportamento que a gente viu aqui. E como funciona esse risco do crédito rural? Tem a safra, que dá uma receita, essa receita paga a dívida, que paga o rendimento do fundo, afinal são os recebíveis da dívida. Se alguma coisa travar aqui no meio, deu problema na safra, aí consequentemente na receita, vai atrasar o pagamento da dívida, vai cair o rendimento do fundo. Deu algum problema no pagamento da dívida, ainda que não tenha dado na safra, vai atrapalhar o rendimento do fundo. Então, se qualquer elo travar aqui no meio, vai cair o fundo e vai começar a ter problema, às vezes em cadeia aqui. E a gente tem um fator, principalmente nesse ano de 2026, que a gente viu acontecer também no passado, e até por isso o Banco do Brasil teve que revisar suas projeções para frente, que é justamente nesse primeiro elo aqui. Existe um risco climático que vai atrapalhar a safra, que vai quebrar a safra esse ano, e a gente está falando do super El Niño, que vem por aí. Porque o clima, em 2026, ele chega jogando contra o agronegócio. A gente tem um ano de super El Niño, que vai trazer chuvas excessivas numa região, seca nas outras. É importante entender que o El Niño não é um fenômeno climático que causa ali os problemas da mesma forma. Pode ter chuva em excesso na região, como está falando aqui, seca na outra, pode baixar nível de rio, pode ter rio que vai inundar tudo, que vai inundar a plantação. Então, são cenários que vão derrubar a renda do produtor, porque vão quebrar a safra. E a gente viu isso acontecer lá em 2024. Não está tão distante da gente assim. Não se faz, como eu sempre falo, não se faz safra recorde em ano de El Niño. Ano de El Niño se faz safra quebrada. Na verdade, quebra muita safra em anos de El Niño. E mais do que isso, outros fatores climáticos também podem fazer alguns produtos terem problemas na sua produção e na sua safra. Como a gente viu o café no passado, por conta ali de fatores climáticos que faziam a planta não produzir os grãos do tamanho que deveriam ou até abortar os frutos antes da produção. E aí você tem um problema de quebra de safra. A gente está vendo isso acontecer no cacau ali na África. A gente está vendo isso, viu acontecer no café, quando você teve aquelas queimadas que acabaram se alastrando, prejudicaram a produção. Então, o que vai acontecer? Vai ter mais busca por crédito emergencial e mais do que isso, as safras vão quebrar e aquele elo todo ali pode trazer problema para quem tem créditos do agronegócio. Por isso que eu estava falando que o Banco do Brasil revisou suas projeções de carteiras de crédito do agro para frente e que agora está todo mundo muito ressabiado com o CRA também, com fundos do agronegócio, porque ninguém sabe se o agro vai continuar pagando as suas dívidas. E a gente sabe que agro tem uma grande mãe e a gente já chega lá. A tendência é que a gente tenha, então, mais CRAs em atrasos no próximo mês, mais CRAs em atraso nos próximos meses. E isso pode ter uma tendência mesmo por conta da quebra de safra. Mas a gente sabe que, historicamente, a gente separou isso ali quase numa linha do tempo, a gente sabe que existe uma grande mãe do agronegócio que sempre salva esse setor, que é o Estado. O agronegócio, ele é o primeiro a apontar, porque, para quem não sabe, o agronegócio tem uma boa bancada no Congresso. E o agronegócio é o primeiro a apontar o dedo para fiscalista, para ser fiscalista e para o fiscal. Tem que cortar aqui, tem que cortar no social, tem que cortar na saúde, tem que cortar na educação. Privilégio deles mesmo, não querem que seja cortado. No farinha pouca, meu pirão primeiro, durante toda a história do Brasil, porque o agro detém poder político e econômico desde que o Brasil é Brasil. E ele é sempre salvo pelo Estado de alguma forma. Eles sempre contam com esse apoio, com esse salvamento do setor
por parte do Estado brasileiro. A gente até separou aqui, ó, 1995, securitização reescalou na dívida dos anos 80. Em 98, teve socorro das cooperativas com o Tesouro. E nos anos 2000, teve toda uma renegociação também de créditos ali pela PESA, pelo prazo de 20 anos. Então, pegaram aquelas dívidas do agro e rolaram por 20 anos. Em 2025, depois da quebra da safra, 8,3% ali dos créditos rurais ficaram inadimplentes. E em 2026 teve o quê? Mais renegociação, estendendo o prazo, colocando ali juros no pé. Então é toda uma negociação e uma renegociação com uso, sim, do dinheiro público, porque se você está subsidiando, se você está rolando uma dívida e tirando os juros, você está colocando esse dinheiro de alguma forma. Então é sim uso do dinheiro público. E aí é o primeiro setor também que pede ou que vota contra qualquer que seja o escopo ali, a matéria de proteção ao clima, de questões ambientais. Eles querem a exploração no nível máximo para continuar ganhando o que ganham. Só que eles esquecem que essa exploração depredatória depois se volta contra eles no meio do clima. A natureza, ela é muito sábia. E karma, como eu sempre falo, exabite. Então isso volta para o agro na forma das mudanças climáticas. E aí ele sofre, vai bater na porta de quem? Do Estado brasileiro para renegociar a dívida, para alongar o prazo, para tirar os juros. Mas é o primeiro a apontar para qualquer gasto social, educação ou de saúde por meio da sua bancada, ou de vetar e barrar qualquer mudança climática que mude ali a sua trajetória na exploração de terras, nas margens de rum. Tem uma série aí de exemplos que eu poderia dar, mas eu vou fazer um merchan aqui lá na revista Liberta, eu conto todas elas numa matéria que eu falei justamente sobre El Niño e sobre essas contradições que existem em relação ao agro e a prevenção também em relação a fenômenos climáticos. E ainda tem a parte das garantias. Por quê? A Valora, que é a gestora desse fundo aqui, falou que tem garantia. Que horas esse dinheiro volta? Que horas ele volta? Que hora que o fundo vai se recuperar? Porque as garantias, segundo a Valora, superam 100% da exposição, porque entra máquina, grão, hipoteca, recebíveis de empresas grandes que compram desse agro, como se todo mundo tivesse ali em garantia. O administrador do fundo, que é o BTG, falou que não tem motivo para queda, que as pessoas se anteciparam, só que eles esqueceram de um fator aqui. Se alguém se tornar inadimplente e tiver que acionar essa garantia, ela depende do quê? Da execução judicial. E o que eu falei lá no começo do programa? Que nesse caso da cooperativa, as execuções estavam suspensas. Então, por enquanto, não vai ter execução. Se a cooperativa continuar não pagando os seus créditos tempestivamente, com adimplência, ou se começar a atrasar ou falar não vou pagar, quando que vai ter execução? Não se sabe. Isso já leva tempo por si só. Nesse caso, é ainda mais específico porque tem a suspensão. E esse tempo que que pode levar a uma execução, é o risco do calote que o mercado já está descontando na cota hoje. Ele já está pensando em todos esses fatores que vêm. O mercado age no boato e não no fato, então ele já se antecipou. Ele já pensou que vai ter mais quebra, que pode ter mais atraso, que a execução pode não acontecer, que pode ter mais suspensão, que vai levar tempo e vai falar, eu não vou ficar com isso na mão, eu vou picar minha mula com o ganho se eu tive e vou deixar o mico na mão de outra pessoa. E aí tem um fator bem interessante que eu queria trazer para vocês, só para comparar uma coisa com outra, porque muita gente atacou o CRA do MST quando ele foi lançado. Emprestar dinheiro para o MST usando o mercado financeiro para captar dinheiro. Só que as pessoas esquecem que o CRA do MST é um dos mais adimplentes que tem. O CRA do MST, os produtores que têm os créditos do CRA do MST, ali que fazem parte desse empacotamento do CRA, ele paga em dia. Ele não é inadimplente. A adimplência do crédito do CRA do MST e a adimplência do pagamento chega a 99,6, quase 99,7. Então é um CRA aí que tem
os seus pagamentos em dia. Então, o que é mais atacado não dá calote, mas todo mundo gosta de apontar o dedo também. As pessoas têm essas contradições, né? O CRA da cooperativa do MST é alvo de crítica frequente, como eu já falei aqui, mas os dados desmentem essa desconfiança porque o Finapop informou a adimplência de 99,7%, praticamente 100%, todo o crédito pago em dia, e ele captou 17,5 milhões em 2021, que venceu agora, no dia 3 de julho, com a adimplência de quase 100%. Mas todo mundo gosta de apontar o dedo para o MST, mas ninguém olha para o próprio umbigo. E lembrando aqui que a gente está falando de produtores de agricultura familiar, porque é justamente essa agricultura que alimenta o brasileiro. A gente não está falando do agroexportador depredatório, que além de tudo, além de ter a sua bancada de poder político, ter o poder político econômico, ter a bancada para defender, votar contra matérias ambientais e explorar o meio ambiente à torta e à direita para ganhar mais dinheiro, ainda dá calote, depois vai pedir socorro no Estado. Aqui a gente não vê isso e ainda é um agro que alimenta o brasileiro. É aí que bota a comida, realmente a agricultura familiar, que bota comida de fato, porque produz normalmente para dentro e não commodity para fora, não é soja para alimentar porco na China. Acho que fica uma lição aqui, algumas lições, principalmente se você tem dúvida do que tem dentro de um investimento, de uma aplicação, o que você está comprando, que risco você está levando para casa para aquela rentabilidade acontecer, dá uma olhada, vê qual que é a nota de crédito desses papéis, não entra no que você não sabe, não entra com dúvida porque alguém te falou que é promissor, que é bom. Porque no primeiro tropeço ali vai cair um monte, você não vai saber por quê e ainda vai ficar com a sensação ali de vendo, não vendo, perdi dinheiro e agora, sem saber o risco que você estava comprando. Vou dar um último recado antes de me despedir aqui de vocês, porque ontem, na quinta-feira, teve o nosso documentário inédito e exclusivo do ICL sobre o Flávio Bolsonaro. Quem não assistiu, perdeu. Mas ainda dá tempo de assistir, porque o replay está liberado. Para garantir o ingresso no replay, é só entrar em iclmercado.com.br ou apontar a câmera aqui para o QR Code, você já se inscreve, assiste o replay, porque foi uma exibição icônica e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Para quem não assistiu, dá para assistir ainda, corre lá. E para quem assistiu e quer ver de novo, também dá. Então, corre e garante seu ingresso em iclmercado.com.br. Me despeço aqui de vocês. Quero desejar um bom fim de semana e lembrando que o rolê volta na segunda-feira de Casa Nova, hein? Acho que os rolezeiros de plantão devem estar curiosíssimos para ver esse novo formato do rolê. Eu também tô, mas não vou dar nenhum spoiler. Um beijão para vocês e até segunda-feira. Eu não tenho nada a esconder. Um desespero da família pela própria sobrevivência política. Insisto que não tem nada de errado. O bolsonarismo virou um grande negócio para a família. Corrupção. A gente vai ganhar a eleição. Flávio é um candidato laranja. Essa candidatura é o puro desespero. Tentaram construir a imagem dele do Bolsonaro moderado. Não existe bolsonarismo moderado. E ninguém nunca se bicou ali dentro. Eu sei mais do que eles pensam. O Flávio é um cara frouxo. Todo mundo sabe na política e o próprio Flávio também sabe. Os filhos são a subdivisão da personalidade do pai. Ele é uma marionete do pai. De rachadinha ele foi para milhões. Aliado ao que existe de pior na política. O Flávio tem muitos esqueletos no armário. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.